Bom, no quadro Meu Jardim da semana passada, a Rojane ensinou como fazer a orquídea ser preservada, durar mais quando a gente ganha de presente. Hoje a gente está numa outra fase. Essa orquídea já durou na casa da pessoa de 40 ou 60 dias, de repente até mais. Você disse que durou? Durou quase 4 meses. Isso depende do cuidado da pessoa dentro de casa, não deixar faltar água, não ficar água parada, também é muito importante, num lugar de ventilação. E aí eu vejo que quem coleciona, ama orquídea, gosta, sente uma dificuldade danada em preservar esse vaso depois. Deixa no vaso? Não, eu vou ensinar como replantar. Pode até deixar no vaso, mas o vaso que ela vem, ele é um vaso que não é tão bonito. Ele é propício porque ele foi estudado, ele tem que ser transparente porque as orquídeas gostam da iluminação. Mas a gente pode replantar num de barro para ficar mais atrativo fora de casa. Aquela história de colocar no pé de uma árvore ou numa própria árvore? Pode, essa é uma das orquídeas que pode ser amarrada no pé de árvore. Se esse é o seu caso, você quer colocar, hoje em dia é vendido nas floriculturas uma manta de fibra de coco, ou você pode pegar um pedaço de tecido de algodão e amarrar. Não é recomendado amarrar ela sem nada na raiz, porque ela demora demais a responder à umidade. Então o ideal é pegar um tecido, alguma coisa, coloca o substrato próprio para a orquídea e amarra. Então, olha, teoricamente essa é a sua orquídea, acabou as flores, aí é hora da gente cuidar dela. A gente vai tirar esse arame que eles colocam para que ela fique em pezinha. Na verdade, a orquídea na natureza, a haste dela é pendida, ela não é para cima. Só que para vender ela fica mais bonita assim. Então é por isso que é colocado. Tem duas dicas que são legais assim. Tem gente que vem aqui e corta esse galho aqui embaixo. E eu tenho cliente também, inclusive colecionador de orquídea, que corta, você tá vendo que aqui, até aqui tinha flor. Na primeira gema, depois da última flor, corta aqui. Por quê? Aqui ela vai soltar duas hastes. Ai, que legal. E daí dá aquela orquídea perfilhada que a gente fala. Nesse momento, se você tiver própolis, seria interessante que você colocasse, porque ajuda a cicatrizar e não dá bactéria nesse tronco. E aí a gente vai tirar ela desse vaso plástico. Agora, Cida, o que eu tirei de dentro do vaso, você vai, tá vendo? Olha como tá soltinha a raiz. A gente tem que tirar todo esse substrato que tá grudado nela, com delicadeza sempre, né? Para não quebrar nada de raiz. E eu já deixei preparado aqui um substrato um pouco melhor para a orquídea, assim, um pouco mais preparado, que é a fibra de coco. Você vai ver que ela veio misturada na fibra de coco, casca miudinha, casca de árvore, tem um pouquinho de carvão e um pouco de musgo esfagno, que ajuda a segurar a umidade nesse vaso. Porque se eu puser só nessas coisas muito sólidas, essa água vai passar, escorrer e eu preciso regar mais vezes. O esfagno ajuda a segurar. Vou pegar um vasinho de barro. Esse vaso tem de vários tamanhos, eu vejo que tem gente que vem e pega logo o grandalhão, não tem necessidade. Ele é furado, né? Ele é todo furado porque a orquídea não gosta de água parada. Então a gente vai misturar bem o substrato, eu forro um pouco esse vaso. Olha aqui, vou mostrar. Olha, o vaso tá forrado. E aí sim eu entro com a muda de orquídea. Você preenche o vaso. Agora eu vou preencher ele nos espaços que estavam vazios, sempre com delicadeza, porque se quebrar a raiz, talvez a gente pode correr o risco dela se quebrar. Depois de quanto tempo vai nascer outra orquídea? Olha, eu tenho cliente aqui em Mococa que tem orquídea que floresce 3 vezes no ano. Ai, que lindo. Então é provável que logo, você tá vendo que essa, olha, a pessoa já tem até nada e já tem um broto. E onde vai ficar essa orquídea agora? Na casa da pessoa, ela precisa ir para um lugar de meia sombra. Por exemplo, embaixo de uma árvore, embaixo de uma varanda. A pessoa sempre lembrando daquela sombra que fica embaixo da árvore, que embaixo de uma árvore bate o sol.
ou do início da manhã ou do final do dia. Sol forte, essa orquídea vai queimar. Lembrando que ela estava na sua casa na sombra total e daí ela vai para o sol, ela vai sentir. Acabamos o plantio. Nesse momento, se você vê que essa planta não está fixada, existe nas floriculturas um arame que é próprio para a orquídea. E aí você vai prender ela no vaso, como se fosse uma estaca realmente, para ela conseguir se enraizar. Depois que ela enraizou, não serve para mais nada. Mais. Tô vendo é muito legal isso daqui, que daí é para quem coleciona realmente, quem quer ter em casa, porque a orquídea não tem força sozinha, é igual a gente que se alimenta para ficar bem, a orquídea também precisa. E daí tem vários adubos, mas esses são os mais utilizados. Esse é o da linha Coach, ele é próprio para manutenção, que é o 15:9:12, é o NPK na proporção 15:9:12. Você vai deixar num cantinho no seu vaso e ele vai durar até 5 meses liberando adubo no seu vaso. Esse aqui tudo não? Não, você vai colocar num vaso desse tamanho uma colherinha de café. Lembrando que só daqui 5 meses. E aí tem um outro. Esse aqui são os dois. Esse que é o Ciacrop, que é um adubo, ele é feito de alga marinha. O pessoal fala que ele é o hormônio da orquídea, ele é um hormônio enraizador e é como se fosse uma injeção de vitamina na veia dela. Ele é super forte, tanto o Super Thrive, que é químico, e o Ciacrop, que é natural, eles são em pouquíssimas quantidades. O Super Thrive é uma gota num litro d'água. Olha como ele é concentrado. E aí você vai regar a sua orquídea e regar inclusive as folhas. Isso você pode fazer uma vez por semana e essa orquídea está sempre vigorosa e aumenta cada vez mais a chance de florescer. E tem um adubo que é o queridinho da floricultura, que são os Peters. Ele é um dos mais indicados também, só que ele não é de liberação lenta. Esse é como se fosse o Super Thrive. É uma colherinha de café num litro d'água, você vai regar a sua planta também a cada semana ou cada 15 dias. O que diferencia ele do Super Thrive e do Ciacrop? Esses são injeção na veia. Rapidinho você vê o resultado dele. O Peters é mais lento um pouco, mas você também tem. O que não pode deixar de fazer é de pôr um adubo. O básico é isso, replanta para um vaso maior ou põe na sua árvore, lembra de adubar semanalmente, lembra de não deixar a água parada no miolinho dela, escolher um lugar que bata o sol do início do dia ou do final da tarde, e aí você vai garantir vaso cada vez mais lindo. É uma terapia, é uma ocupação e é um carinho, né? E depois Sim. Ela te retribui que jeito? Com flores, muitas flores. É muito legal. Então o que eu quero com isso é despertar nas pessoas o prazer pelo replantio.